O vento no alto da Serra do Cipó não era como os outros ventos. Não soprava com a liberdade do ar livre, não tinha o ritmo das brisas que dançam nas copas das árvores. Era um vento que parecia vindo de dentro da montanha, como se o próprio lugar estivesse respirando e cada sopro carregasse uma memória antiga, um eco que ninguém deveria escutar. A noite era escura, mas não a escuridão que se espera, aquela que se fecha em torno das coisas e as esconde. Era uma escuridão que observava, que escutava, que sabia. O carro de Lucas parou no meio da estrada de terra, o farol apagado, como se o motor não tivesse mais força para continuar. Ele desceu, os pés afundando na terra úmida, e olhou para o céu. Estrelas que não deveriam estar ali. Eram mais brilhantes, mais densas, como se o firmamento tivesse sido desenhado por mãos que não eram humanas. Nada se movia, nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Apenas o vento e o silêncio que ele carregava. Lucas não era um homem de histórias estranhas. Era geólogo com formação em petrologia e um olhar apurado para estruturas cristalinas. Via padrões em tudo, na forma como a água escorre pela pedra, no desgaste dos minerais com o tempo. Mas aquilo não era padrão. Aquilo era linguagem, e ele sentia que estava sendo lido. Ele havia vindo até ali por um relatório anônimo, uma mensagem em código que aparecera no e-mail do Instituto de Pesquisas Geológicas. Serra do Cipó, nível 7. O que está abaixo não é rocha. A mensagem fora enviada por um endereço não rastreável, com uma assinatura em caracteres que não existiam no alfabeto. Só que o código era familiar. Um padrão de simetria quântica, o mesmo que aparecia em amostras de meteoritos analisadas por ele meses antes, fragmentos que caíram na Bahia, com estruturas internas que não se alinhavam com nenhuma lei física conhecida. O que o atraiu foi isso, a desordem perfeita, a beleza do impossível. Agora, parado na beira da estrada, ele sentia algo estranho no peito. Não dor, não medo. Era como se seu coração tivesse sido substituído por um órgão que batia em frequências que seu corpo não deveria reconhecer. Um batimento que não era seu. Foi então que ele ouviu a voz. Não foi com os ouvidos, foi no pensamento. Como se o cérebro tivesse sido aberto e uma voz tivesse sido inserida no centro do córtex, com a precisão de um cirurgião que não se importa com a dor. Você veio. Lucas arregalou os olhos, mas não se moveu. Não conseguia se mover. A voz não era masculina nem feminina. Era como se milhões de vozes se unissem num único sussurro, como o som de 1000 cristais se quebrando ao mesmo tempo. E você veio e repetiu a voz, porque o tempo está errado. Ele tentou gritar, mas a garganta não respondeu. A boca se abriu, mas nada saiu. O vento parou. O silêncio se tornou denso, como se o ar tivesse se solidificado. Então, na escuridão, ele viu. Não foi um objeto, não foi um ser, foi uma distorção. Um lugar onde o espaço se dobrava sobre si mesmo, como uma folha de papel dobrada em si mesma, criando uma esfera negra com bordas que não se alinhavam com nenhuma geometria que o cérebro humano pudesse processar. Era como se o universo tivesse sido dobrado em um único ponto, uma dobra que não deveria existir. E do centro daquilo, algo se moveu. Não era um corpo, não era matéria, era uma presença que não deveria estar no mesmo plano que ele, um ser que não existia no tempo, mas que o observava como se já o tivesse observado por milênios. Seus olhos, se é que eram olhos, não eram olhos, eram vazio, mas não o vazio que o homem conhece. Era um vazio que se alimentava do conhecimento, do medo, da memória. Lucas tentou correr, mas seus pés não se moveram. Sua mente gritava, mas o corpo não obedecia. Ele estava preso não pelo peso do chão, mas pelo peso da realidade. Tudo o que ele conhecia, física, tempo, espaço, identidade, estava sendo desfeito, pedaço por pedaço, como se fosse uma história contada por alguém que já a tinha esquecido. E você não entende, disse a voz. Você não veio por acaso, você foi chamado. A voz não era mais uma voz, era o som que o universo fazia quando se fechava. Era o som do tempo se dobrando. Nós o escolhemos, continuou a presença, porque você tem o padrão. O mesmo padrão que vemos nos fragmentos do céu.
o mesmo padrão que está no seu sangue, no seu DNA, nas fissuras de suas mãos. Lucas sentiu um frio que não vinha do ar. Sentiu que algo estava se abrindo dentro dele, não o corpo, o espírito. Algo que ele não sabia que carregava uma memória que não era dele. Ele viu, não com os olhos, com a alma. Viu uma cidade que não existia. Uma cidade feita de cristais que flutuavam no ar, suspensos sem apoio, girando lentamente em círculos perfeitos. E pessoas, não seres humanos, que caminhavam por ruas que não tinham fim. Eles não andavam, flutuavam. Seus rostos eram planos, como se tivessem sido esculpidos em pedaços de vidro. Eles não falavam, eles pensavam. E o pensamento era uma luz que se espalhava pelo ar, como se cada pensamento fosse uma estrela nascente. E entre eles um homem que parecia com ele, mesmo rosto, mesma boca, mesmas mãos, mas os olhos eram vazios, e no centro dos olhos um ponto escuro, um ponto que pulsava. E então a memória se desenhou com clareza. Ele não era Lucas, era um eco, um fragmento, um ser que havia sido lançado ao passado como um sinal, como um código. Ele era o que restava de um povo que não existia mais. Um povo que havia tentado fugir do que eles chamavam de o abraço. E você é o último, sussurrou a presença. Você é o que sobrou do que foi chamado de o que não deveria viver. Lucas tentou gritar, mas agora algo dentro dele se rompeu. A dor não era física, era existencial. Era a dor de saber que ele não era quem pensava ser, que o nome que carregava, o corpo que usava, a vida que vivia, tudo era uma cópia, um eco. Um deserto feito de memórias roubadas. E nós não queríamos vir, disse a voz. Mas o tempo está errado, o véu se rasgou, eles estão acordando. Lucas sentiu algo se abrir dentro do crânio, uma fissura, um buraco, e por ele algo entrou. Não era um pensamento, era uma presença, uma lembrança de uma realidade que não deveria existir. Uma realidade onde o céu era feito de olhos e as estrelas eram bocas que nunca se fechavam. Uma realidade onde o tempo não fluía, mas girava em círculos infinitos, como um relógio que não sabia parar. Ele sentiu o gosto do espaço, não o gosto de algo físico, o gosto de um vazio que tinha sabor, o gosto de algo que nunca foi humano. E você será o novo canal, disse a presença. Você será o que os outros não podem ver, o que os outros não podem escutar. Você será o que os outros não podem lembrar. E então ele sentiu o corpo mudar, não de forma visível, não de forma que o corpo pudesse registrar. Era uma transformação interna. O cérebro se reorganizou, as células mudaram de padrão, os genes se dobraram, sua alma, se é que tinha alma, se fragmentou e se reconstruiu em uma nova forma. Quando Lucas olhou para as mãos, já não eram as mesmas. Os dedos se esticaram, a pele tornou-se translúcida, como se fosse feita de gelo fundido, e dentro da pele linhas brilhavam, não sangue, não veias, linhas de luz, linhas que se moviam como se estivessem vivas. Ele tentou falar, mas a voz que saiu não foi a dele. Era um som que não existia na linguagem humana. Era um som que deveria ser impossível de produzir, mas saiu, como se sua garganta tivesse sido reescrita. Eu vejo, disse ele, com a voz que não era dele. Eu vejo o que não deveria ser visto. E naquele instante o céu se partiu. Não foi um raio, não foi um som, foi uma ruptura, como se o firmamento tivesse sido cortado por uma lâmina invisível, e por aquilo que se abriu algo se moveu. Não era um corpo, não era um objeto, era uma presença que não deveria estar no mesmo universo. Um ser feito de escuridão que não era escuridão, de silêncio que não era silêncio, de ausência que não era ausência. Eles se viram. O ser olhou para Lucas e Lucas viu tudo o que ele não deveria ver. Vi o nascimento do universo não como explosão, mas como um suspiro. Vi que todas as estrelas são olhos que se fecham lentamente. Vi que o tempo não é linear, mas uma espiral que se fecha sobre si mesma, como uma mão que se fecha em torno do que nunca foi solto. Vi que os humanos não são criaturas do acaso, são produtos, resultados, o que sobrou de experimentos falhados. O que sobrou de tentativas de criar algo que pudesse ver o que não deveria ser visto.
E vi e entendi que o que chamamos de Deus não é uma divindade, é uma falha na consciência. Uma ilusão criada por seres que queriam se sentir únicos, quando na verdade todos são cópias. O ser não falou, não precisou. O pensamento foi lançado diretamente na mente de Lucas, como um raio que não queima, mas dissolve. Eles estão vindo, disse o pensamento. Eles estão acordando, e quando acordarem, o que resta do mundo será apenas um eco. Lucas sentiu o mundo se desfazer, não em pedaços, em memórias. Ele sentiu que o tempo estava se dobrando, que o passado, o presente e o futuro estavam se fundindo. Sentiu que o que ele chamava de vida era apenas um instante, um segundo, um sinal perdido em uma transmissão que ninguém entendeu. E então algo dentro dele se rompeu. Não foi dor, foi libertação. Ele viu a si mesmo, não como Lucas, mas como o que era antes, um ser feito de luz e silêncio, um ser que caminhava entre os cristais da cidade que não existia, um ser que era um dos últimos e que agora estava sendo chamado de volta. Os olhos dele se abriram, mas já não eram olhos, eram buracos, buracos que não tinham fundo, buracos que olhavam para dentro do que não tem fim. E ele sussurrou, não com os lábios, com a alma: eu estou aqui. E a presença no céu, a que não era ser nem coisa, nem nome, respondeu. Então o canal está aberto. E naquele instante, no alto da Serra do Cipó, o vento voltou. Mas agora não era vento, era sussurro, era murmúrio, era a voz de 1000 mundos que não existiam. E no silêncio que se seguiu, o telefone de Lucas tocou. Ele não sabia que o telefone ainda estava ligado. Não sabia que o aparelho estava em seu bolso, com a bateria quase esgotada. Mas o som veio, um toque seco, metálico, como se viesse do outro lado do universo. Ele levantou o telefone, a tela estava quebrada, mas ainda funcionava, e na tela um nome. Não era um nome humano, era um símbolo. Um símbolo que ele já havia visto no fragmento de meteorito, no código do e-mail, na fenda do crânio que ele não sabia que tinha. O símbolo era uma espiral com 7 pontas, e no centro um ponto escuro, o mesmo ponto que estava nos olhos do homem que se parecia com ele. Lucas levantou o telefone e pela primeira vez ele sorriu. Não era um sorriso humano, era o sorriso de algo que não deveria estar vivo. E então ele falou com a voz que não era dele. Estou pronto. E a linha ficou muda. Mas na escuridão da serra algo se moveu, algo que não era vento, algo que não era som, algo que não era real. E no silêncio absoluto o universo se moveu. Porque o que havia sido chamado não era um ser, era um convite. E o convite havia sido aceito.